Bom dia, queridos! Como vocês estão? Oi, vocês sabem quem está com vocês agora? É a professora Rosinete Moreira, professora de História de vocês, tá? Hoje nós vamos iniciar a nossa apostila, a unidade 1, Sociedade Medieval. Nós iremos estudar neste slide somente a primeira parte da unidade 1, que é a unidade da Sociedade Medieval Europeia. Nós vamos estudar da página 436 a 441, tá? Abram logo sua apostila para a gente começar, tá ok? Gente, estão vendo aí esta capinha da Sociedade Medieval? Olha só, sendo bem representada, né? Nós estamos vendo aqui o clero, o cavaleiro medieval, os nobres e os servos. Então, queridos, aqui nós vamos ver as imagens que compõem o imaginário medieval, né? Será que tudo isso faz parte de uma realidade medieval ou de uma ficção medieval? Quando se fala no imaginário medieval, nós lembramos das histórias de nobres, príncipes, princesas, guerreiros, cavaleiros templários, cavaleiros medievais, que usam a espada, né, o escudo e aquela armadura pesada em seu corpo. Aí nós vamos ver aqui algumas capas, tanto de séries medievais quanto de filmes, como vocês podem observar. E eu quero que vocês imaginem e fiquem esta perguntinha, tá? Tudo isso faz parte de uma realidade mesmo? Aconteceu? Ou faz parte de uma ficção? Tá bom? Então, vamos continuar e no final eu quero que vocês reflitam sobre isto, ok? Linha do tempo. Quando nós vamos estudar a história medieval, a gente deve perceber que a história medieval ela começa no século V, tá? No século V e vai até o século XV. É um longo período de história, né? Quase o quê? 10 séculos. Tá? Por que 10 séculos? Quase 10 séculos? Porque ela vai começar no ano de 476. Tá? 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e vai terminar no ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Nesta linha do tempo, vocês vão ver a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vocês podem observar esta imagem na apostila de vocês na página 436, tá bom? Aí nós temos o período e o fato que marcou o início e o fim de cada período. Como vocês podem ver, pré-história, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, com o surgimento da escrita. Termina quando? Na Idade Antiga, 476, 4.000 anos de Cristo, começa o surgimento da escrita e termina no ano de 476 com a queda do Império Romano do Ocidente. Essa queda do Império Romano no Ocidente, que ocorre em 476 depois de Cristo, é o que vai dar início à Idade Média, que é século V ao século XV. 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos, termina a Idade Média e dá início à Idade Moderna, que termina no ano de 1789 com a Revolução Francesa. E a Idade Moderna, terminando no século XVIII, inicia-se a Idade Contemporânea até os nossos dias atuais. Lembram que eu falei que a história medieval é um período muito longo, século V ao século XV, gente? Realmente é um período longo, como vocês podem observar nesta imagem, tá? Aqui nós dividimos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Vocês podem perceber que entre um e outro período da história medieval, nós temos bem no meio o castelo. Por que o castelo? Porque é no castelo que vai centralizar o cotidiano medieval, o dia a dia do homem da história medieval. Então, nós vamos ver que entre um e outro período, nós vamos ver o feudalismo e o comércio. Eles estão o tempo todo se interligando aí, né? Então, a Alta Idade Média, ela começa no século V, vai até o século X. Baixa Idade Média, século X ao século XV, XIV, ou
XV, o certo é século XV, aqui tem século XVI, mas é século XV, tá bom? Na Alta Idade Média, quais são as características desse período? Vocês podem observar no livro de vocês, na página 436 e 437. Então, vamos lá. Quais são as características da Alta Idade Média? Formação do feudalismo, decadência do comércio, ruralização econômica, fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, ascensão da igreja e da cultura teocêntrica e a invasão da Europa pelos bárbaros. Do século X ao século XV, que aí tem 16 mais século XV, por favor, vão ocorrer diversas transformações e desenvolvimento. Renascimento comercial urbano, a decadência do feudalismo, a decadência do poder local e fortalecimento do poder nacional, que vai iniciar pelo poder real, né, que é o absolutismo monárquico, a efervescência cultural urbana e a Europa invasora, conquistadora, que vai ser com as cruzadas investidas. Dando continuidade, nós vamos ver aqui a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., na página 437 da apostila de vocês. Quando nós falamos na queda do Império Romano, nós falamos do início da história medieval, século V, tá? 476 é século V, depois de Cristo, é claro, né? E aí, a gente vai perceber que uma queda ela ocorre não do nada. Nada acontece do nada, né? Tem que ter alguns fatores. O que aconteceu para que o império viesse cair? Então, são chamados fatores da crise. Então, vamos ver aqui, gente. Vamos lá. Teve início no século III? Sim, teve início no século III com a crise do escravismo. Olha, o Império Romano era o maior império do mundo antigo, considerado um dos maiores impérios do mundo antigo, né? E ele era mantido também por escravos. Quem protegia, quem trabalhava no império, eram os escravos, e quem protegia o império, é claro que eram os militares, né? Os militares romanos. Então, o exército romano, que era conhecido como exército sanguinário naquela época. Então, essa crise do escravismo afetou diretamente a agricultura e o artesanato. Neste mesmo período de fator de crise, houve a divisão do Império Romano. Tá? Então, o Império Romano, por ser muito longo, por ser uma dimensão muito grande, tá? Esse império ele ficou dividido, porque o imperador não conseguia mais dar conta de tanta expansão territorial que tinha o império. Então, ele resolveu dividir o Império Romano em duas capitais, ou seja, teria dois imperadores. Um ficou no Ocidente, com a capital em Roma, e o outro ficou no Oriente, com a capital em Constantinopla, que hoje é Istambul, uma das maiores cidades turcas, na Turquia, no caso. Constantinopla é um nome que foi dado em homenagem ao imperador Constantino. Ok? Outro fator de crise é as invasões bárbaras. Nossa, quando os bárbaros eles aparecem no Império Romano, tá, eles vão desestruturar completamente o poderio militar do Império, como vão de encontro à decadência da economia. Decadência significa queda, tá, galerinha? Decadência é desequilíbrio, queda, enfraquecimento. Então, essa decadência da economia escravista ocorreu por quê? Porque os escravos, eles mantinham eram eles que faziam todos os trabalhos naquela época. Então, eu não sei se vocês assistiram ou conhecem um filme chamado O Gladiador. O Gladiador é um filme que retrata bem a questão da escravidão no Império Romano e da política do pão e circo. Isso era na época do Império, tá? E nós vamos ver que aquele gladiador, ele está na arena do Coliseu lutando contra animais ferozes. Aquele gladiador, gente, é um escravo. E ele ia para aquela arena lutar contra aqueles animais ferozes, para quê? Para ganhar sua liberdade. Quando ele conseguia vencer, ele ganhava a sua liberdade. Então, é como vocês assistiram, ou quem não assistiu pode assistir uma cena do Gladiador para ver direitinho. E aquilo ali retrata exatamente a questão da parte econômica, política do Império naquela época. Tá ok? Então,
Essas invasões bárbaras que ocasionam a decadência da economia escravista e a destruturação militar do Império Romano do Ocidente, foi de encontro com a queda do Império Romano. Por quê? Porque os bárbaros, a palavra bárbaro significa pessoas de outros lugares, tá? Que não falava o latim, que era a língua oficial do Império Romano, e não tinham os mesmos costumes dos romanos. Eles nem tinham religião, ou eles eram politeístas, e os romanos eram cristãos na época. Tá? O cristianismo, o catolicismo, na verdade, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano, na época em que os bárbaros começaram a invadir o Império. E o Império Romano do Oriente, ele chegou ao seu fim apenas no ano de 1453, quando os turcos tomaram Constantinopla. Por isso é que nós temos a Turquia, né? E esse Império Romano do Oriente ele é conhecido na história como Império Bizantino, que era um império onde havia uma intensa atividade econômica e urbana em todo o território. Era bem próspero e desenvolvido o Império Romano do Oriente. Tanto que a sua queda foi apenas no século XV, dando fim à Idade Média. Movimentos migratórios dos povos bárbaros, como vocês podem ver, este mapa está na apostila, página 437. E aí vocês vão ver. A parte laranja compreende o Império Romano do Ocidente. A parte rosa compreende o Império Romano do Oriente. E essas setas aí são as setas migratórias, de onde saíam e para onde iam os povos bárbaros. Esses povos bárbaros, como vocês podem observar, são os povos que vão mais tarde dar início às nações, tá? Ou aos estados nacionais, que nós vamos estudar posteriormente. Então, nós temos os anglo-saxões, os francos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, os hunos e os vândalos. Cada um, se nós formos perceber depois, eles compreendem um país ou uma região da Europa atualmente. Na Alta Idade Média, página 438 da apostila de vocês. A Alta Idade Média, ela começa no século V e vai até o século XV, como eu já expliquei anteriormente. Essa Alta Idade Média, ela se concentra por alguns fatores ou características. Nós vamos ver as invasões bárbaras, que ocasionou o êxodo urbano e a criação dos feudos. As invasões bárbaras, quando os povos bárbaros entraram no Império Romano, a maioria dos romanos que viviam na cidade passaram a viver no campo, tá? Porque houve aumento populacional, aumento de doenças, a crise dos alimentos, fome. Aí o homem saiu da cidade e foi embora para o campo. Estão ligados aí nesta linhagem que eu faço, tá bom? Então, nós vamos ver êxodo urbano, saída do homem da cidade para o campo. E lá no campo, eles começaram a criar os feudos, tá? O que são feudos? Grandes centros rurais comandados pelos senhores feudais. Esses feudos, tá? Na verdade, também pode ser compreendido como um benefício, tá? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Esses feudos, eles ocasionaram o enfraquecimento do poder dos imperadores, aumentando assim o poder dos nobres, que eram os senhores feudais. Quem era imperador e quem era nobre? O imperador era, claro, que era o homem mais importante daquele senhorio medieval, tá? Aqui nós temos o castelo no centro, como vocês podem estar observando na imagem, e quem é o dono deste castelo? Um imperador. E este imperador ele vai doar feudos para outros senhores muito importantes que passam a ser nobres, que por sua vez serão chamados mais tarde senhores feudais. Tá? Esses senhores feudais era grupo social definido pela posse de terras, ou seja, pelo domínio dos feudos. A palavra feudalismo. A palavra feudalismo significa sistema político-econômico da Idade Média em que os nobres dominavam a posse de terra e os servos trabalhavam em troca de proteção militar, no caso. O senhor feudal é quem administrava o feudo. Feudalismo, nós vamos retomar aqui de novo. Quem é o suzerano e quem é o vassalo? No feudalismo, nós vimos que o feudo, além de compreender uma grande porção de terra,
também significa benefício, é uma palavra em latim que significa benefício. Esse benefício poderia ser de terras, joias, cavalos, títulos de nobreza e etc., tá? Como também era área produtiva. E este feudo ele era doado por quem? Pelo suzerano. Quem era o suzerano? Aquele homem mais importante, aquele que detinha os maiores poderes econômicos e políticos da época. O suzerano escolhia uma pessoa para lhe doar um feudo. Esta pessoa passava a ser o vassalo, porque o vassalo é quem recebia o feudo. Isso tudo acontecia em uma cerimônia que vamos ver daqui a pouco. O feudo, por ser uma área produtiva, ele se dividia em 3 mansos: manso senhorial, manso servil e manso comum. A palavra manso senhorial, ela vai nos lembrar de quem? Do senhor feudal. Então, é exatamente isso, galerinha. Manso senhorial pertencia ao senhor feudal. Então, tudo que estava dentro do manso senhorial era do senhor feudal. O castelo, a produtividade do feudo, tudo. Todos os produtos agrícolas, toda a pecuária que tinha nesse manso pertencia ao senhor feudal. Ninguém poderia utilizar nada dali. O manso servil era exatamente aquela parte destinada ao sustento dos servos. Por isso que o nome é manso servil, ó. Servil, servo. Agora, o manso comum. O manso comum, ou terras comunais, era a área comum aos senhores e aos servos. Manso comum, comunais, era a área comum, ou seja, era a área coletiva, que tanto era dos senhores quanto dos servos. Tá? E essa área coletiva, no caso, ela se configurava em lagos, pastos, bosques, pântanos, etc. Atenção, galerinha, isso é muito importante. Os servos pagavam altas taxas de impostos ou tributos, tá? Esses tributos e impostos, por sua vez, se chamava corvéia, talha, banalidades, mão morta, entre outras. Aqui na imagem vocês vão ver o castelo, que ocupa o centro do senhorio medieval. Ao lado dele nós vamos ver as terras, que se divide em manso senhorial, manso servil e manso comum. Além disso, nós vamos ver floresta, nós vamos ver moinho, aldeias, as terras arrendadas, terras baldias e as terras de armazenamento. Aí embaixo vocês vão ver a imagem que está na apostila de vocês na página 438. Contrato de vassalagem, página 438 e 439. Esse contrato era estabelecido entre o suzerano e o vassalo, tá? Por meio deles era feita uma doação de feudo, esse feudo era doado, mas em troca desta doação tinha o quê? Proteção militar e fidelidade. Quem doava o feudo era o suzerano, quem recebia o feudo era o vassalo. Então, ao doar o suzerano, ele recebia proteção militar e fidelidade do vassalo por toda a vida. Este juramento de fidelidade, na verdade, era uma aliança entre o suzerano, que era a pessoa mais poderosa, e o vassalo, que prometia fidelidade ao suzerano. Como vocês podem ver aqui na imagem do lado, nós temos o contrato de vassalagem, chamado cerimônia. Tá, pessoal? Por favor, prestem bastante atenção aqui. Aqui nós vamos ver a homenagem. Nesta homenagem, vocês vão ver o senhor, ele está com espada e ele também está com a Bíblia. Geralmente, tinha algum sacerdote com a Bíblia na mão no dia do contrato de vassalagem. Então, esta homenagem era a doação do feudo. Ele falava algumas palavras como, por exemplo, o senhor Ricardo, hoje você vai receber um feudo, que é uma porção de terra, e vai receber um condado. Hoje você passa a ser conde, tá? Aí tinha um juramento. O conde Ricardo, ele teria que jurar, tá? Que ia dar ao suzerano fidelidade e proteção militar por toda a vida. No caso aqui, a investidura é a entrega do próprio feudo. Então, como vocês estão vendo, aqui tem a palavra, a Bíblia, que representava o poder do clero, e a espada, que representa o poder dos guerreiros, que é a proteção militar. Aí vocês vão ver, feudo, benefício que o senhor doava a um nobre, era muitas vezes uma área territorial, como eu falei para vocês. Condado, que
o título de nobreza é conde, ducado, que o título de nobreza é duque, tá? Lembrem-se disso. As relações de vassalagem e suzerania, organização de poder cujo desenvolvimento era favorecido pelas condições econômicas na época. Descentralização do poder político acarretou num dos aspectos mais importantes do feudalismo. Ok? Estrutura social, para a gente fechar na página 439, aqui vocês vão ver a sociedade feudal representada por uma pirâmide. A sociedade feudal ela era hierarquizada, estratificada e fechada. Hierarquizada porque existia uma hierarquia de poder, tá? Quem estava no topo era o clero, tá? Abaixo dele vinham os reis, a nobreza, e abaixo da nobreza os camponeses e os servos. Ela era estratificada por quê? Porque ela era dividida em 3 estados. Classificação das pessoas por grupos de base em condições de nascimento. Se alguém nascia como um nobre, permaneceria nobre por toda a vida. Quem nascia servo tinha que ser servo por toda a vida. Ou seja, não havia mobilidade social. Eles não poderiam se tornar senhores ou ser rebaixados a servos. Isso na sociedade feudal, tá? Porque mais tarde isso vai passar a acontecer. E ela era fechada por conta disso que eu acabei de falar, tá bom? Se nascia numa família pobre, era pobre. Se nascia numa família de nobre, permaneceria nobre por toda a vida. Aí vocês vão ver, o clero era a parte dos que oravam, a nobreza, a parte que guerreava, e os camponeses servos, a parte que trabalhava, e além disso, pagava os impostos. Ok, galerinha linda? Sociedade feudal para fechar, clero, nobre, suzerano, quem eram os nobres? Suzeranos e vassalos, e, é claro, os guerreiros, cavaleiros medievais. Aí, na parte dos camponeses e servos, nós temos camponeses, servos e vilões. Servos eram os camponeses presos à terra, vilões eram pessoas que tinham uma certa liberdade no campo, e além deles existia o escravo. Show? Aqui nós temos as referências bibliográficas. Deixo o meu abraço a todos, fiquem com Deus